Vamos falar agora sobre taquiarritmias ventriculares e um diagnóstico diferencial aí de taquiarritmias de QRS alargado, que podem ser tanto ventriculares quanto ventriculares com aberrância, é uma coisa que deixa bastante dúvida aí. Então, pessoal, taquicardia ventricular é uma taquicardia com QRS alargado, QRS maior ou igual a 120 milissegundos. Tá? É possível uma taquicardia com QRS alargado e considerar que seja uma taquicardia ventricular. A gente vai ver que tem um refinamento um pouco maior, que a gente pode usar alguns critérios para diferenciar, mas assim, num plantão, olhando rápido, um paciente, o paciente instável que tratar imediatamente, você vai olhar um QRS alargado, vai considerar como se fosse uma taquicardia ventricular. Quais são as exceções? Uma taxa ventricular com aberrância, um bloqueio de ramo. Nesse caso, o BRD é mais comum, pode se apresentar também com uma taquicardia com QRS alargado. O paciente tem um QRS normal, e aí, quando faz a taquicardia, ele pode evoluir com bloqueio de ramo pela frequência cardíaca aumentada. E aí, nesse caso, o BRD é mais comum por causa do período refratário do ramo direito. Ou o paciente já tem um marca-passo, já tem um BRE prévio, e aí ele faz uma taquicardia, mesmo que ela seja supraventricular, quando você for ver a taquicardia, ela vai estar com QRS alargado, porque o QRS de base do paciente já é alargado. Tá? Então, isso que a gente chama de taquissupra com aberrância. É uma taquicardia supraventricular, mas que evolui com QRS alargado. E na síndrome de Wolff-Parkinson-White, como a gente viu na aula anterior, quando o paciente tiver evoluindo com FA ou flutter e uma condução anterógrada, né, ele vai evoluir também com QRS alargado ou uma taquissupra antidrômica, ventricular regular com QRS, com uma condução anterógrada pela via anômala, como a gente viu na outra aula. Os pacientes também podem se apresentar com QRS alargado, tá? Então, como é que a gente identifica, como é que a gente diferencia a taquicardia ventricular de outras arritmias com QRS alargado? Essa é a principal pergunta que a gente se faz, né? E existem vários critérios, né? Hoje em dia você tem outros, tem um que chama VRK, que é um pouco mais novo, tem alguns critérios até de artigos de autores brasileiros, mas o clássico, o primeiro e o clássico que diferenciou a taquicardia ventricular de outras arritmias com QRS alargado foi o Brugado, num artigo, se não 2009, é um artigo já bem antigo, e ele tinha alguns critérios. Aqui na imagem é uma taquicardia ventricular, uma imagem que eu tirei exatamente do artigo original do Brugada, né, mostrando aqui uma taquicardia QRS alargada, e a gente vai ver que os critérios se aplicam a essa taquicardia. Então, qual é o primeiro critério de Brugada, pessoal? A ausência de complexo RS em todas as derivações precordiais. Você vai olhar V1 a V6, é o que a gente chama de concordância negativa. A gente vai olhar V1 a V6 e vai ver que não tem nenhuma derivação positiva, tá? Não tem nenhuma derivação que tenha um R grande. Você pode ver aqui na lateral, ó, V1 a V6, é uma concordância negativa. São todos os complexos negativos. Isso é um critério de taquicardia ventricular. E o critério de Brugada é sempre excludente, né? Você não identificou um, você passa para o 2. Não identificou 2, você passa para o 3. Então, se você não observar a concordância negativa, você vai passar para o segundo critério. Você não precisa ter todos os critérios. Tipo desses, já é taquicardia ventricular, tá? Do início da onda R ao nadir da onda S, ou seja, ao fundo da onda S, aqui, ó, do início da onda R até o fundo da onda S, maior que 100 milissegundos em alguma derivação precordial. Tá? Você pode ter um Rzinho da derivação precordial, ou seja, você não tem uma concordância negativa total, e aí você vai medir do início do R até o fundo da onda S. Se isso tiver mais de 100 milissegundos, é uma taquicardia ventricular. Terceiro critério, dissociação átrio-ventricular, né? Na taquicardia ventricular, você continua tendo o estímulo sinusal e você tem o estímulo ventricular, eles vão se sobrepor, eles vão estar juntos na taquicardia. Então, você vai ter uma dissociação atrioventricular, em que a frequência ventricular, como é uma taquicardia, a frequência ventricular vai ser maior do que a frequência atrial. Então, a gente vê aqui a frequência ventricular bem alta aqui, né, mais em torno de 150, e na setinha aqui a inscrição aqui da despolarização atrial. Você vai ver como entalhes aqui no QRS alargado, alguns entalhes vão ter uma frequência contínua que é menor do que a frequência ventricular. Identificado isso nos artigos
é o critério principal de taquicardia ventricular. Se tiver dissociação atrioventricular, não tem como ser outra coisa a não ser taquicardia ventricular. E o quarto critério, que é o que deixa mais dúvida geralmente, é o critério morfológico. Se você não conseguir identificar nada disso, nem concordância negativa, nem o início da hemorragia da hemorragia sem, nem dissociação ventricular, a gente vai partir para o morfológico. E aí o critério morfológico depende do padrão da taquicardia ventricular. É um padrão de bloqueio de ramo direito ou um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. O padrão de bloqueio de ramo direito, ou seja, o padrão de bloqueio de ramo direito, o padrão de bloqueio de ramo direito normal, no sinusal, um SR' em V1 e uma onda S profunda nas direções precordiais esquerdas, V5, V6, você vê em D1 aqui uma onda S profunda. Então, se você tiver uma taquicardia com QRS largado, com um padrão de BRD, você vai olhar aqui e falar, peraí, tem um S profundo aqui, 6, tem V1 padrão aqui de positivo em V1, então, de BRD eu vou olhar um RS, se tiver um RR' bem definido, aqui, olha só, sempre é simples, aqui tem um Rzinho bem pequeno, tac supra aqui, bem pequeno, mas tem um Rzinho, S, R' grande. A taquicardia ventricular, você vê que não tem R inicial. Então, se for um SR' clássico, tac supra, se você tiver algum outro padrão, QR, como nesse aqui, ó. Então, pessoal, como é que a gente diferencia taquicardia com QRS alargado de arritmia, taquicardia ventricular de outras arritmias com QRS alargado, né? Para isso, a gente tem os critérios de Brugada, que é o que a gente mais utiliza aí no dia a dia, essa diferenciação. A ausência de complexo RS em todas as derivações precordiais é o primeiro. Você vê aqui que não tem nenhuma, todas as derivações aqui são negativas, você não tem nenhum complexo iniciando com R. Se você identificar isso, a gente chama de concordância negativa, taquicardia ventricular. Segundo critério, a medida maior que 100 milissegundos do início da onda R até o nadir da onda S, né? Que, como está aqui no desenho. Mais de 100 milissegundos, taquicardia ventricular. Terceiro critério, que em muitos artigos eles colocam como mais importante, dissociação atrioventricular. Você tem o ventrículo batendo numa frequência, o átrio batendo numa frequência menor, porque é uma taquicardia ventricular. E aí você vê a despolarização atrial se inscrevendo aqui no meio do QRS. E aí você identifica a dissociação atrioventricular. O quarto critério, que é o critério morfológico, e aí a gente vai ter que ver, como o nome já diz, a morfologia do QRS. Se ele tem um padrão de BRD ou um padrão de BRE. Se tiver um padrão de BRD, na TAC supra, a gente vai ver uma TAC supra com aberrância, a gente vai ver o V1, a inscrição do RS, R' clássico do BRD. E aqui em V6, a onda S profunda. Se no V1 tiver algum complexo que não seja RS, R', a morfologia for diferente de RS, R', aí é taquicardia ventricular. Em V6, a gente vai procurar, se for um padrão de RS, ou seja, se for um padrão com a onda R maior que a onda S, em alguns colocam como R sobre S maior do que 1. Entendeu? O tamanho da onda R é maior do que a onda S, aí é taquicardia ventricular, supraventricular. Se a onda S, olha aqui V6, tem uma onda R pequenininha e uma onda R S zona. Se a onda S for maior do que a onda R, R sobre S menor do que 1, aí é taquicardia ventricular. Por exemplo, dá para ver muito bem o V6, como é completamente diferente na TAC supra e na TAC ventricular. Tá, pessoal? Isso é o padrão de BD. Se o padrão for de BRE, ou seja, a ausência de S em V1, você vai... Em V1. Desculpa, a ausência de R em V1, a ausência de onda Q aqui em V6, esse é o padrão normal. Então, como é que a gente vê em V1? Se você tiver uma R ampla, maior do que 30 milissegundos, que não é o normal, né? Olha aqui em V1, taquicardia ventricular, você tem uma Rzinha aqui, e na TAC supra você não tem praticamente R nenhuma. Tem um entalhezinho aqui muito discreto. Se você tiver essa R mais alargada aqui, taquicardia ventricular. E você vê que também tem um entalhezinho aqui, ó,
no início da onda S. Você tem a onda R bem visível e tem um entalhezinho na onda S em V1. Se você identificar algum desses critérios, taquicardia ventricular. Se não, a gente pode olhar também em V6. Se tiver um complexo QR ou QS, ou seja, começando com um Q pequenininho, uma onda R, é taquicardia ventricular. Você vê que aqui na V6, isso aqui está um pouco difícil de ver, realmente está bem parecido o V6. Mas no V1, a gente consegue diferenciar bastante aqui. Na TAC com aberrância em V6, você não deveria ter nenhuma onda, não deveria ter nenhuma onda Q inicial. Se você identificar alguma onda Q, aqui nesse eletro não saiu muito legal, não. Se você identificar uma onda Q inicial em V6, aí é taquicardia ventricular também, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem agora, pessoal? Tá ok? Outros critérios sugestivos de TV, tá? Batimentos de captura e fusão. Quando você tem aqui, ó, naquela dissociação atrioventricular que a gente viu, algum complexo QRS ele consegue conduzir. É o que a gente chama de batimento de captura. Aí faz um QRS estreito no taquicardia ventricular. Isso é critério também de taquicardia ventricular, quando você vê aqui que se inscreveu um QRS estreito no meio. Ou batimento de fusão, que é um batimento em que a despolarização não é nem ventricular e nem supraventricular. Ela fica ali no meio do caminho. Então faz um QRS que ele não é nem estreito, ele não é aquele QRS estreito normal, mas ele também não é largão que nem o resto da taquicardia. Então, batimento de captura e fusão também caracterizam a taquicardia ventricular. Outros critérios, tá? Se o QRS for muito alargado, maior que 140 milissegundos com padrão de BRD, ou maior que 160 milissegundos com padrão de BRE, também é taquicardia ventricular. Uma discreta irregularidade do ritmo também é característico de TV. Você consegue ver que o ritmo não é tão regular assim, tem alguma variação na frequência. Variações do QRS de segmento ST, você vê já partindo para uma TV um pouco mais polimórfica, não são todos os QRS iguais também, algum critério de TV. Concordância do QRS em derivações precordiais, né? Ou o QRS derivação precordial é tudo negativo, que é o mais comum na TV, ou pode ser tudo positivo também. Isso também é outro critério de ver. E o desvio extremo do eixo elétrico, isso é interessante, tá? Um eixo elétrico bem desviado, e uma coisa interessante aqui é você procurar um AVR positivo. Olha nesse eletro aqui, eu vou aqui só para a gente poder ver. Olha aqui, pessoal, AVR positivo. Ó. Isso é outro critério de taquicardia ventricular. O eletro normal, o AVR nunca é positivo, tá? Já identificamos a taquicardia ventricular. Por que é importante a gente saber se aquilo ali é realmente uma taquicardia ventricular? Porque o paciente que faz uma TV tem um risco de fibrilação ventricular e morte súbita. Quais são os fatores de risco para esse paciente fazer uma morte súbita quando ele evolui com taquicardia ventricular? Se o paciente tem uma história de síndrome associada à taquicardia ou instabilidade hemodinâmica, se a frequência é muito alta, acima de 180, ou se o paciente tem disfunção ventricular, isso aqui é o fator principal. A gente vai ver lá na frente que os pacientes que fazem arritmia ventricular com disfunção, eles vão ter indicação de implante de um cardiodefibrilador, tá? Para evitar morte súbita, tá? Vamos classificar aqui a taquicardia ventricular. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. A gente divide as taquicardias ventriculares em não sustentadas e sustentadas, né? Taquicardia ventricular não sustentada é aquela que dura menos de 30 segundos e não tem estabilidade hemodinâmica. Se tiver estabilidade hemodinâmica, mesmo que seja mais curta, a gente vai classificar como sustentada. A taquicardia você tem que ter 3 ou mais complexos, 3 ou mais extrações ventriculares para caracterizar uma taquicardia ventricular sustentada. Ela pode ser polimórfica ou monomórfica, se todos os QRS são iguais ou se tem algum diferente, tá? Taquicardia ventricular sustentada é aquela que dura mais de 30 segundos ou o paciente apresenta estabilidade hemodinâmica. Ela pode ser também monomórfica ou polimórfica. A polimórfica é o que a gente mais vê, né? O mais característico é o Torsades de Pointes. Eu vou mostrar depois um eletro aí. Então, taquicardia ventricular sustentada monomórfica geralmente é um circuito de reentrada
e está muito associada à cardiopatia isquêmica dilatada com disfunção. O Torsades, que é esse eletro aqui também muito característico, que a gente vai ver bastante, é uma taquicardia ventricular polimórfica, parece que tem um ponto central em que os QRS eles parecem que saem desse ponto central. Eles ficam menores aqui no meio e vão abrindo, né, em relação a esse ponto central. Por isso que chama torsade point, né? O torsade point está associado a intervalo QT longo, como a gente está vendo agora aqui na pandemia de coronavírus, o aumento do intervalo QT associado à arritmia ventricular. A arritmia ventricular é exatamente essa, o torsade point. Bradiarritmias malignas também, né? O paciente, às vezes, com uma frequência cardíaca muito baixa, pode vir com um ataque à arritmia, porque ele aumenta o QT. Diversas drogas podem prolongar o QT, quinidina, procainamida, antidepressivos, haloperidol, ibutilida, a eritromicina e a azitromicina, como a gente está vendo aí na pandemia, entre outras, né? Hidroxicloroquina, como a gente tem visto também. Distúrbios hidroeletrolíticos, né? Que é potássio baixo, magnésio baixo, cálcio baixo e a síndrome do QT longênito, tá? A gente tem outro tipo de taquicardia ventricular, que é a taquicardia ventricular não torsade, né? Que não se associa a um ritmo de base de QT longo e está muito frequente na isquemia miocárdica, principalmente naquelas primeiras 48 horas do infarto, naquela arritmia isquêmica mesmo. O tipo de taquicardia ventricular, o ritmo idioventricular acelerado, que às vezes pode nem ser uma cardia, pode ter uma frequência até menor do que 100, mas é uma TV lenta e associado à reperfusão do infarto com supra. Lá na aula de infarto com supra a gente vai ver isso aí com mais detalhes também. Mas é a arritmia de reperfusão característica do infarto, é benigna e geralmente assintomática. Em alguns casos, quando o paciente fica sintomático pela frequência baixa, a gente pode até fazer atropina para aumentar um pouquinho a frequência. E isso aí geralmente resolve espontaneamente quando a isquemia melhora. Pessoal, como se trata, então, taquicardia ventricular? A TVNS, né, o paciente chegou lá no consultório com um cheio de estatística ventricular, a gente vai ter que investigar se o paciente tem cardiopatia, se o paciente é isquêmico, se o paciente tem disfunção ventricular. Se não tiver nada disso, é uma arritmia benigna, o risco de morte súbita dele é baixo. O tratamento vai ser só se a gente for tomar a droga de escolha, são os beta-bloqueadores. Tá? Se o paciente tiver cardiopatia, aí a gente já vai pensar numa prevenção de morte súbita. Pode fazer o beta-bloqueador também para melhora sintomática, mas aí o buraco é mais embaixo. A gente vai ter que pensar em prevenção de morte súbita e a indicação de CDI é uma disfunção aí moderada grave do VE, com uma taquicardia ventricular não sustentada espontânea, né, no Holter, ou uma taquicardia ventricular induzível, uma taquicardia sustentada no estudo eletrofisiológico, tá? As indicações CDI a gente vai passar bastante aí depois na aula do Dr. Rodrigo Elias, que vai ser a última aí desse bloco aí de arritmias, que a gente vai conversar sobre indicações CDI. É importante a gente lembrar agora que nos pacientes com cardiopatia e arritmia ventricular tem que pensar em prevenção de morte, tá? Agora, taquicardia ventricular sustentada, pessoal, aquele paciente está instável ou é uma taquicardia que contínua por pelo menos 30 segundos. Se o paciente estiver instável, cardioversão elétrica, tá? Monomórfica, uma cardioversão elétrica sincronizada, porque o paciente não está parado, e se a taquicardia for polimórfica, aí é desfibrilação. Aí é uma reversão não sincronizada, semelhante ao que a gente faz fibrilação ventricular com 200 joules, tá? Se o paciente estiver estável, aí a gente pode parar para pensar, analisar a taquicardia dele, tá? A taquicardia ventricular monomórfica, a gente pode tratar com amiodarona, procainamida ou sotalol. A lidocaína, ela entra nas primeiras 48 horas do infarto, ela está indicada também. Se for torsade, lembrar que está associada a diversos distúrbios hidroeletrolíticos, potássio, magnésio. A gente tem que ver qual droga que o paciente
não está associada ao aumento do QT. Faz sulfato de magnésio, que geralmente previne a recorrência. O marcapasso transvenoso é interessante nessa situação, porque você vai a frequência de base do paciente, se tiver muito bradicárdico, para reduzir o QT e aí evitar que ele recorra na arritmia. O paciente pode usar isoproterenol, lidocaína e beta-bloqueador. Tá? Na taquicardia ventricular polimórfica não torsade, como ele é tanto associado à isquemia miocárdica, aí vai entrar a amiodarona e, se for possível, revascularização do paciente, tá? Indicações de CDI para a gente lembrar na taquicardia ventricular sustentada. Mesma coisa, um paciente com disfunção ventricular pelo menos moderada, moderada grave, e esse paciente apresentou síncope ou estabilidade hemodinâmica. Esse paciente vai ter indicação de cardiodesfibrilador também. Exceção, primeiras 48 horas do infarto, e se o paciente tiver alguma causa reversível, como aqui no Torsades, que pode ser alguma droga, alguma coisa assim. No infarto, geralmente você vai indicar o cardiodesfibrilador para o paciente só depois de 40 dias. Tá? A indicação é o infarto, você tem que esperar um pouco, ver como é que esse paciente vai ficar com a medicação, como é que ele vai remodelar, e aí depois de 40 dias você vai repetir você vai ver se ele não está mais isquêmico, vai repetir o eco, e aí conforme você vai indicar o cardiodesfibrilador, tá? Isso no paciente que puder esperar, né? Óbvio, se ele ficar tendo uma arritmia grave, aí você tem que agir mais rápido. Mas, a princípio, no paciente pós-infarto estável, você tem que esperar um pouco mais para indicar o